Fala pessoal, tudo beleza? Começando aqui mais uma edição do nosso Impacto Geopolítico, né? E nessa edição a gente vai falar, na verdade, sobre a China, né? O que está acontecendo na China. Eu tenho, eu tenho feito a cobertura sobre esses protestos e sobre as ações que o governo chinês vem tomando em relação à ascensão do Covid-19, né, lá na China, né, principalmente nas regiões mais importantes economicamente da China e nas regiões que também são as regiões mais populosas do país. Eu já começo esse vídeo pedindo para vocês curtirem e compartilharem os stories e também esse vídeo aqui que eu estou gravando e falando para vocês. Por quê? Todo vídeo meu que eu publico falando sobre a situação lá na China, o algoritmo do Instagram ele identifica e reduz drasticamente a distribuição, com isso afetando a visualização desses meus conteúdos. Então é importantíssimo que vocês curtam e principalmente compartilhem os vídeos dos stories e também esse vídeo aqui do nosso Impacto Geopolítico falando sobre o que acontece lá na China, né? Mais uma vez eu vou explicar para vocês, né? O Instagram vem boicotando quem está fazendo a cobertura disso aí. Várias pessoas que estão fazendo a cobertura do que vem acontecendo lá na China, estão sofrendo aí com a não distribuição correta pelo algoritmo das redes sociais, né? Eu também publico meus vídeos pelo YouTube e vamos ver como é que vai ser essa distribuição. Então desde já peço para vocês curtirem e compartilharem também este vídeo aqui do Impacto Geopolítico. Compartilhem, curtam e compartilhem, porque é muito importante, muitas pessoas precisam entender e saber o que realmente vem acontecendo na China. Vamos lá. Preparei aqui um texto para falar para vocês sobre o que está acontecendo na China, né? Ultimamente a China ela vem registrando um aumento massivo no número de casos de Covid-19, né? O que vem acontecendo é um ressurgimento, né, da Covid, né? E o número de restrições vem se ampliando lá na China. Na última segunda-feira, foram registrados 40.052 casos. 40.052 casos foram registrados de Covid-19 lá na China. Semana passada, 32 mil casos foram confirmados de uma vez só. Então a gente percebe que está acontecendo uma nova onda do Covid-19 lá na China, né? O governo chinês, o governo do Partido Comunista Chinês, o governo do PCC, o governo do senhor Xi, né, do Xi Jinping, adotou a tal política da Covid-0, que é aquela política que nós já conhecemos, nós conhecemos ela desde 2020, que é aquela política de quarentena, lockdown, né, reclusão. Então, essa é a política que o governo chinês vem tomando, né? Mas essa política que o governo chinês toma do Covid-0 a fim de controlar os casos de Covid vem afetando e muito a economia, profundamente a economia. Essa política do Covid-0 ela impacta profundamente na economia, né? Porque os setores de produção de um país eles são afetados justamente por conta dessas imposições de quarentenas e lockdowns. Então isso tem feito, né, as pessoas reagirem a isso, né? Porque sem seus trabalhos essas pessoas ficam sem tem seu sustento aí comprometido, seus salários reajustados. Então, muitas empresas lá na China estão até fazendo os funcionários morarem dentro da própria indústria, dentro da própria empresa, né? A fim de não impactar tanto na produção, na economia como um todo. E essa política do Covid-0, eu posso dizer para vocês que ela não vem funcionando lá na China. Não vem funcionando, né? A população protesta, né? E com isso o governo age com truculência em cima daqueles que protestam. O número de casos estoura, as vacinas se tornam ineficazes, não porque elas são ineficazes, mas sim pela inércia do
próprio país e da rigidez da própria população, que se nega, né, uma parte dela se nega a tomar vacina, principalmente a população idosa. A população idosa da China, ela não se vacinou como deveria se vacinar, né? É algo de 80% da população idosa da China que não se vacina. Primeiro, vou citar um dos fatores, o porquê as vacinas não têm sido eficazes lá na China. Por quê? A China, ela não importa vacinas. Ou seja, as vacinas que são aplicadas lá nos chineses são vacinas produzidas lá mesmo na China. E uma delas é a vacina que a gente conhece muito, que é, por exemplo, essa Sinovac. Essa Sinovac ou Coronavac é uma vacina chinesa produzida lá na China e ela é ela é uma das vacinas que são permitidas a sua aplicação lá no povo chinês, né? E existem também outras vacinas chinesas que são produzidas lá na própria China e que são lá aplicadas, injetadas na população chinesa, sendo que a China é um país que tem uma população de 1,4 bilhões de habitantes, né? Mais de 1 bilhão de pessoas. E a produção das vacinas chinesas não acompanham o mesmo ritmo do tamanho da população. E como a China ela não importa vacina, como por exemplo, lá na China não existe vacina da Pfizer, não existe vacina da Moderna, não existe vacina da AstraZeneca. Por quê? Porque o governo não permite a importação de vacinas de outros países. Eles somente aplicam vacinas que são produzidas lá na própria China. E isso impacta no número de casos, porque as pessoas não conseguem se vacinar corretamente ou completar o seu ciclo vacinal justamente pela falta de vacinas, por conta do ritmo de produção que não acompanha o mesmo nível o mesmo nível, né, numeroso da população chinesa. Então o governo ele insiste em permanecer nessa política restritiva de quarentena e lockdown. E como é que o governo faz isso? O governo chinês ele obriga a população a fazer testes em massa, né? Consulta esse banco de dados, o governo rastreia as pessoas e as pessoas são obrigadas a baixar um aplicativo no celular. E é o celular que vai definir teu grau de liberdade lá na China, né? A China, né? O governo chinês, junto com empresas como a Alibaba e a Alipay, essas empresas desenvolveram um sistema de QR Code, né, o QR Code, para monitorar as pessoas através de códigos por cores. E a liberdade das pessoas dependem dessas cores. Quem recebe o código verde no celular, pode circular livremente nas ruas ou na província que mora, né? Pronto, se eu sou um morador da província de Hubei, eu posso circular livremente na província de Hubei. Eu sou morador da cidade de Xangai, eu posso circular livremente na cidade de Xangai se eu tenho o código verde no meu celular. Existe também o código vermelho, que é aquele código em que a pessoa ela é obrigada a ficar de quarentena e recluso. E muitas das pessoas que recebem o código vermelho no celular, elas são removidas para campos de quarentena, né? O governo chinês, inclusive o governo chinês divulgou ontem dizendo que ia investir 3 bilhões de yuans em campos para quarentenados. O que é que acontece? Pessoas diagnosticadas com Covid são levadas, né, dependendo do grau da infecção da pessoa, são levadas para esses campos de quarentena para serem tratadas e observadas. E as pessoas que vão para esses campos de quarentena, elas recebem o código vermelho no celular. O código amarelo são para pessoas que não estão infectadas, não foram detectadas com o vírus da Covid, porém convivem com pessoas infectadas, né? E também existe o código âmbar, que são pessoas que é uma cor que se aproxima um pouco do laranja, a mistura do vermelho com laranja é a cor âmbar, né? Essas pessoas que recebem a cor âmbar no celular, elas ficam de quarentena em casa, né? Por não terem não terem sido contaminadas de uma forma mais agressiva pelo Covid-19, né? As que são contaminadas de uma forma mais agressiva são recolhidas para o campo de quarentena e recebem o código vermelho, né?
Para você ir num supermercado, para você pegar um ônibus, para você circular de maneira geral, você tem que registrar, né, o seu celular num QR Code que está na porta do supermercado, por exemplo, né? Na porta do supermercado existe lá um validador, você passa a câmera do seu celular e esse validador ele vai identificar qual é a cor do seu código. Se você está saindo na rua com código vermelho, um alarme dispara na hora e você já é preso e levado para o campo de quarentena para o seu tratamento lá contra a Covid. É uma medida muito enérgica que o governo da China vem tomando. O principal problema dessa questão dos códigos é que muitos erros vêm acontecendo. Há relatos, né? Existem pessoas que receberam o código vermelho erroneamente. Pessoas que estão saudáveis. Teve uma pessoa, por exemplo, que fez o teste. Eu até publiquei nos stories uma pessoa que fez o teste, deu negativo 4 vezes, porém essa pessoa recebeu o código vermelho e a polícia foi lá prender essa pessoa. E isso foi um erro do banco de dados do próprio aplicativo. E esses erros estão acontecendo. O que a gente não sabe é que será que são erros mesmos da própria tecnologia? Ou é o próprio governo da ditadura chinesa, do Partido Comunista Chinês, querendo, de certa forma, controlar a população? Isso a gente não sabe, mas existe uma suspeita que seja isso, porque pessoas saudáveis estão sendo presas e levadas para campos de quarentena, e ali sim, elas podem se contaminar. Existem também, né, principalmente para as pessoas que recebem a cor âmbar no celular, as pessoas que estão praticando a quarentena em casa, né? Representantes do governo, policiais, vão nas casas das pessoas verificar se elas realmente estão cumprindo com a quarentena, né? E eles aproveitam a visita para verificar se essas pessoas têm aplicativos como Twitter, tem o Facebook, tem o Instagram, né, instalados no celular e estão divulgando o que está acontecendo lá no país nessas redes sociais. E se é detectada que essa pessoa está lá divulgando, ela é obrigada a deletar o vídeo, a foto na frente do policial, e se ela resistir, ela pode ser presa e levada para a cadeia ou até mesmo para um campo de quarentena. Então, é dessa forma enérgica que o governo chinês, a ditadura chinesa, vem aí agindo aí contra esse aumento de casos do Covid, né? As vacinas elas não estão sendo eficazes porque a população não está se vacinando por conta da falta de disponibilidade de vacinas, já que o país ele não importa vacinas de outros países e sim apenas injeta vacinas que são produzidas localmente lá na China. Pois bem, pessoal, queria falar aqui rapidinho agora sobre Rússia, né? A Rússia ela disse que aceita sim negociar a paz, ela disse que nunca se negou a negociar a paz lá com a Ucrânia. Porém, a Rússia disse que aceita se sentar na mesma mesa que Estados Unidos e Ucrânia e outros países do Ocidente. Ela disse que aceita sim, porém, ela só fará isso, né? Só promoverá a paz se Ucrânia, Estados Unidos e outros países do Ocidente aceitarem suas condições, que são de reconhecer as regiões que foram anexadas, né? A Rússia anexou através dessa invasão e fez referendos que foram considerados ilegais pelo Ocidente e pela ONU também, né? A Rússia ela disse que só vai parar com essa operação lá na Ucrânia, se Estados Unidos, a própria Ucrânia e os países ocidentais reconhecerem que Donetsk, Luhansk, Zaporígia e Kherson são regiões russas. E a Ucrânia, logicamente, não vai aceitar isso. Estados Unidos pode ser que não aceite. E a gente vai ver essa guerra lá da Ucrânia durar ainda por um bom tempo. Pois bem, pessoal, essa aqui foi mais uma edição do nosso Impacto Geopolítico. Espero que vocês tenham gostado, curtido. Curtam e compartilhem este vídeo, que eu creio que eu vou sofrer um strike das redes sociais por conta do assunto delicado que eu estou falando aqui com vocês. Mas curtam e compartilhem, né? Até a próxima.